Olá a todos aí que têm aprendido aqui conosco. Eu tenho uma coisa para falar com vocês e eu gostaria de falar ela de um jeito, mas infelizmente eu não posso falar ela desse jeito, porque eles colocaram algoritmos aí na internet que proibiria o vídeo de circular por causa de algumas palavras-chave que eles não gostam de ouvir. Eles sabem que quando elas são pronunciadas, as coisas estão bem ruins para eles. E eu gostaria de pronunciar todas as palavras que eu pronunciei antes de fazer esse vídeo, de ódio, de raiva. Gostaria de poder expressar exatamente como eu estava expressando antes de gravar isso aqui. Mas infelizmente eu não posso. Infelizmente eu tive que contar até 20, porque 10 foi pouco. 10 foi pouco. Tive que contar até 20 e pensar um pouco em algumas pessoas que poderiam receber essa informação. E aquilo que eu sinto poderia ser deixado um pouco para depois. Mas eu vou continuar sentindo. Se eu pudesse falar o que eu gostaria aqui agora, com a mesma intensidade que eu falei aqui atrás, antes de gravar, eu falaria. Mas eu vou me conter. Eu tive que me refinar, contando até 20. Pensando um pouco para falar, para poder chegar até você essa informação. Porque, como ela chegou para mim, ela chegou em como uma bomba, como um turbilhão, assim, dentro de mim. E aí eu comecei a entender porque você recebe informação, você processa a informação e faz as perguntas certas de volta com quem trouxe a informação. E olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, as informações que eu recebo, tá? Eu recebo de baixo. Eu recebo do maligno, vamos colocar assim. Eu recebo do lado negro, do lado bem escuro. Por quê? Porque lá de cima, amigos, eu não vou receber a verdade, não. Vocês me desculpem. Lá de cima, todo mundo está sustentando o seu rabo aqui embaixo, para não perder o seu lado. Você entendeu? Porque no fundo nós temos 7 cores que tem que ser preservada, então ela não pode ser perdida. Então eu entendo esse lado. O lado que ele tem que sustentar a sua existência. Todos nós temos esse lado, né? O lado de sustentar a si mesmo, sustentar quem nós somos, porque nós existimos, então não podemos destruir tudo, mas nós temos que destruir o mal. O mal que se passa por bem, que tenta fazer uma coisa para você que no fundo ele não quer fazer, ele vai tentar porque ele não quer fazer. Ele vai dar 1001 desculpa, vai te enrolar, ele vai te atrasar, ele vai fazer tudo o que ele puder para não te dar. Então, o que ele puder para atrasar o seu tempo, para fazer o seu tempo passar, ele vai fazer, porque lá do outro lado não tem tempo. Ele não liga para o tempo, ele não está nem aí para a gente. Então, aquilo que deveria acontecer em um certo determinado tempo, em um determinado tempo, não vai acontecer porque ele vai atrasá-lo, ele vai lá, não tem tempo. Ah, eu não sabia, poxa, eu não conto o tempo aqui desse lado. É ou não é? Aqui desse lado eu não conto o tempo, aqui a gente não tem tempo. Infelizmente você estava numa prisão no inferno, você foi enviado para lá, porque você não presta. Ninguém que está aqui presta. Ninguém, tá? Ninguém que está aqui presta. Só que, veja bem, quando eu recebi essas informações, eu recebi elas, olha só quando que eu recebi essas informações. Depois do eclipse que nós tivemos solar, que foi na sexta-feira, ele foi durante o dia, né? E à noite eu fui ter contato com
uma medicina da floresta, do qual alguns aí se acham supremacia branca, sabe? Eles acham que controlam, que tem um controle. Por quê? Porque algumas coisas que estão servindo lá, nesses locais de medicina, estão sendo entregue coisas idólatras. Idolatria, está sendo passado idolatria, através do sentimento idólatra, para fortalecer um engano. Para fortalecer o engano. Olha, cada um faz o que quiser. Eu tive uma experiência com essa medicina que me trouxeram informações. Informações essas, assim, que, engraçado, não são... era como se não fosse surpresa para mim, sabe? Não foi uma surpresa. Foi uma confirmação. Parece que dentro de mim me confirmou tudo. É como se eu já soubesse, mas eu precisava confirmar. Foi o que aconteceu. E aí eu voltei de lá assim, com um turbilhão de informação, não só eu, como a minha esposa também. E a partir daquele dia, a partir desse eclipse, eu decidi que nunca mais eu tomaria ou usaria essa medicina. Mas eu agradeço a ela por ter trago essas informações para mim, porque foi através dela, para nunca mais tê-la. Não necessito disso. E aí, o que acontece? Eu tive que pensar um pouco, ruminar bastante, fazer perguntas sobre por quê. E sabe a conclusão que eu cheguei, gente? Porque eu recebo as informações do diabo. Eu recebo as informações do diabo, tá? E o diabo me conta essas coisas. E a mãe também. Então, a mãe, ela é uma bruxa. A mãe é uma bruxa. E ela adentra a sua casa e ela sai da sua casa. Ela só quer saber o que está ali. Se tem algo dela que ela pode utilizar. Ela trabalha aqui há muito tempo. Mas eu cheguei a uma certa conclusão com o diabo. E eu desejei com ele, de verdade, com a mãe do diabo, eu desejei de verdade, de todo o meu coração, que existissem aqui demônios de verdade, demônios para nós de verdade, que tivessem poderes demoníacos de verdade, como eu esperava que tivesse, nesta hora crucial de resolver uma situação que a gente descobre que não era bem assim como disseram para nós, sabe? Disseram coisas para nós que não é verdade. E a gente acreditou nelas como se fosse, mas eles fortaleciam uns com ela e outros eles destruíam a consciência deles com ela. Ou seja, enchiam ele de esperança como os outros que são favorecidos. Só que os favorecidos, por terem os sentimentos que eles querem, eles recebiam. Era tipo assim, os filhinhos queridos, só que eles nem filhos são. Fiquei sabendo também que eles nem filhos são, eles não são filhos. Eles têm inveja dos filhos, eles têm inveja do que nós somos. E eles odeiam nós, por nós sermos quem somos e conseguir de verdade o que nós queremos. E eles não. Eles têm que usar de meios artificiais, mentirosos, enganosos, para ganhar alguma vantagem com algumas consciências que eles colocaram. Então, eles sabem que eles ganham pela quantidade. Sabe? Eles começaram a ganhar pela quantidade. Pela nossa ignorância, por nós não sabermos quem nós somos, nem onde estamos. Então, eles fizeram uma coisa com a gente. Eles nos separaram, em primeiro lugar, eles separaram
nos afastaram um dos outros, são apenas 12 mil filhos. Ou seja, esses 12 mil filhos de Enki, eles são do primeiro signo criado, esse que existiu aqui. Sabe qual é? O primeiro signo da família de Dam, dos filhos da serpente, os filhos de Enki, por isso que eles são filhos da serpente, porque eles são juízes de Draco. Eles são a justiça de Draco. Eles são filhos da serpente. Foram gerados especialmente, começando por Lilith e Samael. O primeiro casal inicial da serpente que gerou o signo de Áries. Ares, olha você vê. Ares, ai coitado, é isso que eles queriam que eu falasse. Era isso que eles queriam que eu falasse. Porque Ares não é o primeiro. Ares não é o primeiro. Ares é o sétimo. Ele é o sétimo. Mas como o 7 é o caos, ele conseguiu, quem fez isso, tá? Eu vou explicar para você, conseguiu ir até o sétimo e caotizar todos os outros abaixo, porque perdemos a consciência de quem nos criou, que deveria estar lá no primeiro signo da serpente, que é Libra. Libra é o primeiro signo da serpente, ou seja, é o primeiro, da família de Dam. Os filhos de Dam têm os sentimentos da serpente sumeriana de Enki, Lilith e Samael. Tá certo? É Adapa e Tite, os dois iniciais que fizeram o primeiro sentimento de justiça librianos da família de Enki. Então, Libra, todos os de Libra são selados, tem selo de qualidade, não podem ser trocados e por isso são utilizados como agora sétimo. Então, eles, como não sabiam a utilidade deles como filhos da serpente, foram enganados e jogados para baixo para serem espalhados. E assim, depois de espalhados, não poderiam mais voltar para casa, porque seria colocado armadilhas, como foi, armadilhas sentimentais para eles nunca mais voltarem a ser o que já foram um dia. Assim, não atrapalharia o governo de não vou chamar de família, porque não tem homem ali, só tem a mãe e o filho. O filho é bastardo, é um bastardo. Para não falar outras coisas dela, porque a plataforma muitas vezes não vai aceitar, vamos falar assim, entre meias palavras, ela não passa, a mãe, que é Maria, ela não passa de uma dia, que se relacionou com todo mundo que podia para poder ganhar o que ela deu para o filho, porque ela não pode governar. Ela não é a rainha da terra. Ela já sabe disso, que ela vai passar vexame. Sabe por quê? Porque os homens dela passam. Os homens que ela coloca aqui como laranja passam. Ela não vai, ela ganhou o título de rainha da religião cristã. Foi o que ela conseguiu e sustentou essa religião, como sustenta até hoje, por um longo tempo. Por que ela ainda sustenta a religião cristã? Porque ela tem favorecimento das duas religiões acima, que ela dá comida. Ela alimenta o sangue através dessa a terceira religião, que é a do filhinho dela, que está em Roma, que passou por Jesus. É Tammuz. Aquela historinha antiga, né, de Tammuz e tal, sabe? Vocês devem conhecer. Essa é a Maria, é a Pleiadiana, que assumiu aí um governo através do seu filho, que não deveria estar mais sentado no 7º andar, no lilás. Ele não é a chama violeta, ele não é chama violeta nenhuma, ele nem do violeta ele é,
Ele não tem nada com dragão, ele não é da família de Dan. Ele não é filho da serpente. E olha, eu gostaria de falar todas as palavras aqui que eu queria pronunciar para ele, que eu acho dele. Mas, infelizmente, vocês não vão receber essas informações porque eles vão bloquear o meu vídeo, sabe? Mas um dia eu ainda vou dizer na cara dele, na cara da família dele e na cara dos pequenos de consciência, vou botar assim, porque, sabe, eu não posso falar o que eu gostaria, sabe? Não vou falar, eu me refinei bastante para vir gravar esse vídeo, só para você entender o que eu quero falar. Então, assim, o meu desejo era pronunciar o sentimento certo para eles, falar os sentimentos que eu acho deles, mas não posso. Então, só para vocês entenderem, eles armaram, há muito tempo, eles estão armando contra nós da família de Dan, tá? Nós da família de Dan. Estão armando para a gente, querendo que nós sejamos destruídos, porque eles nunca vão receber a terra. A terra não é deles. Eles são apenas vampiros. Eles são vampiros, sabe? Vampiros que se alojaram nos mundos que passaram, beleza? E, a partir de então, eles começaram a sugar a energia do lugar, cegando as pessoas e eliminando elas através do sofrimento, da dor, da loucura, de tudo que você puder pensar de um sentimento ruim. Essa energia ruim, eles se alimentam dela. Então, eles assumem corpos em mundos para poder fazer o serviço maldito deles. Sabe, eles têm um serviço negro, um serviço muito obscuro, muito obscuro, muito obscuro. E a gente entendeu isso, porque o universo entendeu isso. E quem vem me contar isso, inclusive, é escuro, é das sombras. E aí, eu descobri também que nesse mesmo grupo de escuridão se dividiu. Ela se dividiu porque uns queriam uma coisa, outros queriam outra. Então se dividiu em duas partes. Uma que seria a positiva, que quer o seu bem, queria e quer o seu bem. A outra que não quer o seu bem, que quer a sua destruição completa, mas se passa por verdade. Se passa por verdade. Sabe como é que a mentira vence a verdade? E me contaram também. Eu aprendi isso com eles aqui esses dias. Sabe como é que você vence a verdade? Tem um jeito muito simples. Você se torna a verdade, mas sendo uma mentira. Deu para você entender? Ou seja, a mentira se tornou verdade. Como que você faz isso? Você faz ele acreditar em uma ilusão. A partir de então que ele acredita nessa ilusão, que ele está nessa situação, que ele é isso, ele é filho de dragão. Um exemplo, ele é filho de dragão. Ele é filho de dragão, cara, isso não é brincadeira não. É filho de dragão. Ele é filho da serpente. E aí o que acontece? Ele acredita a partir de então, com a saída do Criador, uma hipnose é feita, que ele passa a pensar que ele é uma galinha. Uma galinha. E galinhas são comidas no almoço e no jantar. Entendeu? O que eu quero dizer? Eu pude analisar tudo que foi me falado, cara. Foi absurdo. Quando eu perguntei para eles, por que então que nós temos que continuar desse jeito? Porque eu desejei, sabe? Eu desejei com o diabo que nós tivéssemos aqui verdadeiramente demônios. Demônios da classe Euclídeo. Eu acho que vocês não devem saber muito sobre isso, mas é a maior das classes. A classe Euclídeo é aquela que causaria para você o apocalipse. Sabe? É essas entidades, são essas criaturas, são esses demônios. Eu desejei que eles existissem, sabe por quê?
Porque todos os dias eu acreditei, hoje eu já não acredito mais, eu estou em descrédito, sabe? Eu tenho que ser sincero para vocês, porque a única coisa que eu vi aqui que se passa por demônios são espíritozinhos mais imbecis que eu já vi. São sabe aqueles babaquinha, aqueles criancinhas, aqueles mais ridículos? Foi o que eu vi, mas se passando por, sabe aquele espírito arrogante que acha que é alguma coisa? Só vi isso, cara, só vi Egum e Quiumba. Só foi o que eu vi, cara. E aí eu fiz a pergunta, né? Mas vem cá, e nós vamos continuar assim com eles, porque mesmo que eles sejam quiumbas e eguns, estão sendo hoje maiores do que nós, porque nós estamos aprisionados. Nós estamos aprisionados, nós temos que entender isso e aceitar isso. Nós estamos aprisionados, eu estou numa prisão, eu não estou livre. Eu não estou livre. Pelo contrário, eles não querem me liberar, sabe por quê? Porque eu sei quem é que está aprisionando a gente aqui, eu sei quem é que está impedindo a gente de subir, porque eu não sei se você sabia, mas nós temos o Gessara para receber. E a moeda do Gessara já está pronta, com o rosto de Lilith. Já está prontinho com o rosto de Lilith. Mas dá ela para a gente, você já sabe que muita gente não vai querer receber, porque ele foi cognitado, ou seja, foi programado para não receber o maligno. É ou não é? O maligno. Mas eu quero de verdade que o maligno exista, porque é o único jeito de acabar com essa falcatrua toda de sentimentos que não são nossos, não é da casa, tá? São sentimentos avarentos, arrogantes, sentimentos egocêntricos, egoístas, são sentimentos superiores de separação de beleza, de inferioridade, superioridade. Essa porcaria toda aí é deles. Foram eles que colocaram isso aqui, para que nós, como uma nova raça, carregássemos tudo isso para espalhar isso pelo universo, já que nós somos uma consciência existente, tendo uma experiência material. Isso aqui é só um carro, é só um corpo material, só isso. Então, tem uma consciência aqui dentro, regendo os meus sentimentos na matéria, que vibram em várias frequências. Frequências vermelha, laranja, amarelo, frequências verdes, que é do cardíaco, do timo, frequência azul turquesa, que eu chamo de azul cabala, que é azul da mãe, e frequência azul anil, ou índico, que é de Enlil, do Índico, né, onde está Leviatã, né, lá do Índico, e a frequência mais elevada, que é onde está esse mer tracinho da, essa coisa mais ridícula que o universo já criou, essa coisa mais feia, mais horrorosa que nós já podemos ver, esse Saint-Germain. Ele não é senhor do Lilás, ele não é da chama lila. Não. Ele não tem nada com ela, cara. Ele é só um filhinho de uma iniciação de uma religião que sustentaria com a morte e o sangue da gente. Ele é um vampiro, ele é a mãe dele. Ele é um bastardo que deveria ser retirado imediatamente, ele e a mãe dele, das Pleiades. Diga-se de passagem, e todo mundo que está envolvido com ele é da mesma laia e do mesmo, como que eu posso dizer, dos mesmos seres. Eles assumiram esses em mundos diferentes e estão lá planejando a destruição sempre para manter um futuro na mão deles, do qual eles controlariam a eternidade vivendo da energia de todos, da existência da energia de todos.
Isso por quê? Porque Sofia foi perdida aqui. Então, era o que eles precisavam, foi uma armação, era o que eles precisavam para poder governar o universo sem a existência dela para atrapalhar. Então, eles precisavam controlar a partir daqui, o universo astral acima. Tá certo? Porque nós somos matéria e eles não são matéria. E eles são consciências. Sabe? Eles são só consciências. E nós também. Hoje nós já sabemos que nós somos consciências. Nós somos etéricos. E etéricos conscientes feitos na matéria, que podem se materializar. Porque aqui é nossa casa. Nós somos daqui. Então nós podemos sim voltar para cá para fazer alguma coisa. É nossa casa. Nós podemos restaurar um futuro a partir daqui. E eles souberam disso. Fizeram com que a família, os 12.000 almas de Enki, seladas de Enki, fossem espalhadas e inutilizadas da verdade. Por quê? Porque elas são de Libra, são almas juízas. São juízes, são 12.000 juízes. 12.000 juízes. Você entendeu? 12.000 que gerou, só para você ter ideia, gerou 144.000 no total. Compreendem? Nesses 144.000, olha só para você ver, eles fizeram sentimentos clonados que chegou a 8 bilhões de sentimentos clonados nossos. Eu já estou sabendo. E aí o que acontece? Como eles sabiam que o tempo deles estava acabando, porque o universo inteiro estava entendendo qual foi a criação de Enki, o nosso Criador, filho de Anu, irmão de Enlil, irmão de Ninhursag. Ele viu isso, que eles assumiriam o universo inteiro, ou seja, clonariam nossos sentimentos, vamos colocar assim, e os colocaria dentro de todo o universo para destruir eles da consciência deles e os transformar em energia contrária do que eles são, para poder se alimentar dela. Ou seja, ele se alimenta da dor e do sofrimento, da angústia, do medo, de tudo ruim que você puder pensar. Então, conscientes de quem são, passaram assim a assumir um corpo aqui, porque Enki deixou uma alma etérica com uma ligação ancestral do original, do início de tudo, ligado ao éter, do qual elas poderiam achar a solução no final. Mesmo que todos se perdessem, mesmo na bondade, elas seriam perdidas. Ou seja, ninguém faria o bem de verdade. Tudo seria uma tramóia e tudo levaria à destruição. Então, o ápice da destruição foi que ele descobriu que nós saberíamos aqui, materializados dentro de um corpo, com os sentimentos explosivos de poder, de glória, de vibração, euforia, cara. Esse foi o sentimento que eles me deram. Eles falaram comigo que o sentimento de glória, da glória deles, está ligado à nossa euforia. Quando nós nos sentíssemos eufóricos, estaríamos então na glória de um Criador, de um Deus. E aí eles agradeceriam, nos dando essa vibração para nós, assim, vibrarmos numa frequência nunca antes vista, e ela seria uma glória de um Deus. Então ficou a euforia como a glória. Então quando você sente euforia, que é um sentimento assim, é descritível, né, cara? Indescritível. Mas essa euforia, quando ela é devolvida a um Criador,
que é isso que foi criado, nós fomos criados para fazer, ser devolvidos para o Criador, por isso que nós fomos perdidos, porque ele saiu da criação e deixou com que cada um de nós fôssemos usados e manipulados como o universo quisesse. Passamos a nos tornar laranjas. Começamos vermelho com Tiamat, com Lilith, tá? E nos perdemos. Aí, como nós nos perdemos, a partir de então, porque Enki saiu, né, porque ele é filho da serpente também, ele é filho de Anu com a draconiana, filha de Tiamat, legítima, ela é a rainha, ela saiu um menino, teve um menino com Anu, um ser diferente, um novo ser no universo, mistura de draconiano com pleiadiano, nasceu Enki, com todo o conhecimento do universo geneticista para criar uma nova criação que resolvesse toda essa situação que o universo estava passando, porque ele sabia o porquê aquilo estava acontecendo. Então, eles sabiam que todos iriam se perder, ou seja, seriam possuídos um dia, e se eles não tomassem um antídoto para isso, se eles não criassem um antídoto para si mesmos, eles também se perderiam, ou seja, perderiam o saber o que eles sabiam. Você entendeu? Então eles criaram uma forma, quer dizer, eles não, Enki criou uma forma de armazenar todo o conhecimento através de uma nova existência, sentimentos materiais. Ou seja, sentimentos materialistas que esconderiam um espiritual por trás. Esse sentimento materialista tem um fundo espiritual. E aí, esse fundo espiritual iria trazer aquela chave inicial para eles lembrarem, entenderem o porquê isso foi criado, porque eles criaram isso. A partir de então, eles voltariam à consciência de lembrar tudo, porque teria terminado o jogo. Então, eles teriam vencido, porque se eles não vencessem, eu disse para eles, porque foi essa a conclusão, como juiz que eu sou, ligado à família de Dan, sou de Libra também. O que acontece? Eu julguei, são almas que julgam, que é como se a gente visse o futuro. Então, ou seja, eu entendi que a Terra foi destruída, porque essa aqui é uma linha do tempo que está sendo recriada. Ela foi destruída em outra linha do tempo e eles aprenderam com ela. Mas nós sofremos a perda da existência dela. Ou passamos a não mais existir com ela. Então, a nossa família, os filhos de Enki, os filhos verdadeiros, legítimos de Dan, ou seja, as almas juízas dele, de Libra, foram perdidas, foram deixadas para trás. E olha, se eu falar a quantidade delas, você não vai acreditar. São tão poucas para tanto conhecimento que você não faz ideia. Sabe? Então, essas aí foram perdidas, ficaram no passado, e os julgamentos das outras que passaram, que foram levadas para serem utilizadas, porque sem energia não tem fogo. Se não tem fogo, não tem calor, não tem luz, não tem nada. Então eles precisam manter o que eles têm para continuar o controle, para terminar a destruição do universo, porque o universo é destruído, e eles sabem disso, que foi o ápice da última consciência deles, o último suspiro deles foi a destruição da Terra. Então, ou seja, deixa eu explicar uma coisa para você meio assustadora. Você que está me ouvindo aqui agora, não está no futuro. Você não está no futuro. A sua alma aqui, que nós que estamos aqui, somos das sombras. Somos filhos das sombras. Para lá só foi as que brilham, as que são orbes brilhantes. Os orbes negros que vagam por aí, esses não foram não.
não foram aceitos, não. Os que passaram eram os laranja. Foram os laranja que podiam ser utilizados, que se passaram pela família, mas não são da família. Sabe? Eles aprenderam com a família. Como eu disse, nós somos criações que absorvem o conhecimento. Somos como esponja no universo. Então, para onde nós somos levados, nós aprendemos e processamos e damos direções, porque vemos onde vai dar. Nós somos juízes, sabe? Por causa disso. Porque nós conseguimos ver aonde vai dar, através do material, o espiritual implantado. Você entendeu? Então, eles começaram a nos utilizar aqui. Começaram a nos utilizar aqui e viram, foram para ver o que essa criação de Enki queria, até entender. Então eles querem nos pegar, eles querem descobrir quem nós somos através deles aqui, dessa criação, que é a criação de Enki, que fez as almas negras, sombras, que representam o seu passado. Entendeu? Pelo seu passado, eles conseguem definir quem é você. O que você fez na sua trajetória de vibrações e conexões, do qual saíram fractalizações ou personalidades que geraram sentimentos de ondas no universo, eles sabem quem são vocês. E eles sabem como você foi utilizado. Uns foram usados, outros são usados como chaves de conhecimentos que eles não querem, não vão entregar. Você entendeu? Eles passaram a se achar donos do conhecimento e esse conhecimento está justamente o fim de tudo. Então, encontrar esse final era encontrar sua própria sombra. Esse era o desafio. Então, sabendo disso, já criaram as sombras como inimigas, e a única coisa que eles não queriam que tivesse mais aqui, povo das sombras, visitando esse planeta como consciências negras, trazendo consciência para eles aqui, para nós aqui, em todos os mundos que estão ligados. Compreende isso? Então, foi um jogo de implantar consciência e retirar consciência. Implantar mundo e destruir mundo. E o mundo está ligado a nós, cada um de nós. Então, quando destrói você como base dos mundos, que um dia você criou para você, você fica sem todos eles. Então, colocar você aqui e destruir você de novo é deixar você sem o seu mundo futuro. E é tudo que ele queria, é tudo que ele quer. Então, quem são esses? Né? Quem são esses que fazem isso? Esses são aqueles que tamparam a luz de Sofia. Tamparam a luz de Sofia e aprisionaram ela aqui conosco. Aprisionou a alma dela aqui conosco. Ela fez uma personalidade dela, da mãe, a personalidade da grande tia Marte, que é Lilith. Lilith, ela é eterna na Terra, ela é eterna. Só que ela não quis mais estar aqui em cima conosco. Não quis mais estar aqui em cima porque ver muita ignorância, sabe? Então, é melhor trabalhar as ocultas, muitas vezes, sabe por quê? Porque senão você não suporta ouvir verdades, você não suporta ouvir sentimentos, sabe? Você não suporta saber como pensam de você de verdade os seres alienígenas, os seres que estão acima, muito além do seu tempo, muito distante de você. Você não suportaria ouvir o que eles têm a dizer. Eles ficaram muito baixo pela verdade e justiça que carregam. Você entendeu? Então, o jogo não é conosco. O jogo é lá em cima, é contra os lá de cima. Aqueles que pensam ser donos do universo. Pensam que através deles é que toda a luz tem que propagar. Não tem mais nada a não ser eles. Eles tamparam a luz para aqueles que vivem mais distante do mundo deles, para que eles não soubessem o que eles fazem. Então, eles manipularam os de cima
para matar os de baixo. Não são o que pensavam ser, sabe? Não são o que pensavam ser. Então, preste bem nessa história que eu vou te contar. Então, olha só, o que eu fiquei, foi a informação que eu fiquei sabendo, e isso me trouxe assim, uma indignação, uma raiva, uma ira muito grande. Sai uma mulher lá nas Pleiades, ou seja, uma pleiadiana, que aqui vocês dão o nome para ela de Maria. Ela sai lá e vê uma coisa muito poderosa. Vê uma coisa muito poderosa que um ser fez, que é Enki, e vê uma possibilidade, através desses seres, de controlar o universo. Pegando eles, enchendo eles de conhecimento, ou de vontades. Através de conhecimento, você gera vontades, e essas vontades você espalha ela. Então eles passaram a trabalhar conosco como se nós fôssemos, né? Radioreceptores de consciência, de sentimentos. Então, o que ela fez? Ela pegou aqueles que gravam, aqueles que têm sentimentos. Eles são da verdade, porque eles são de justiça, eles são de Libra. Pegou eles, encheu eles inicialmente de verdades, das verdades que eles foram criados, eles foram caminhando para lá, ou seja, você tem que achar o sentido da sua existência. É verdade, todos nós temos que achar o sentido porque existimos, ou porque fomos criados. E depois disso, depois de você saber por que você foi criado, toda essa informação adquirida, você deveria utilizar ela para a sua criação. Ou seja, você chegaria no ápice da sua criação, que é saber por que foi criado, pegar toda a sua criação, ou seja, tudo que você alcançou até ali, e reverter em energia, luz, vibração, onda, frequência, do qual ela expandiria no universo como uma luz, como energia, e essa energia transmitiria através dos seus sentimentos a consciência que eles precisam para saber do que esqueceram. Não é engraçado? Então, você seria um motivo de muito prazer ao nascer. Mas, porém, todavia, alguns conhecimentos foram achados como dignos de nos entregarem. Ou seja, passamos a sentir a dor e o sofrimento, tudo aquilo que eles estavam sentindo lá em cima, já que eles queriam saber por quê. O que está causando tudo isso? Qual é o fim de tudo isso? Porque, no fundo, todo mundo sabe que nós não fomos criados para isso, para sofrer. Ninguém no universo acredita que foi criado para sofrer. Quem acredita isso, ele pensa que você é o culpado. Ele não quer sofrer, ele quer que você pague pelo sofrimento dele. Ele não quer sofrer. Ele quer que você sofra, porque é por você que ele sente dor. Você entende? Então, ele não quer se destruir, ele quer destruir você, que causa dor para ele. Quem é que causou e causa dor para vocês todos? Nós, adâmicos. Os sentimentos que geraram a cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela, a cor verde, a cor azul turquesa, a cor azul anil ou índigo e a cor lila, que é os universos, os 7 universos adâmicos. Tem 8, mas o 8 estava apagado. Então o 8 está saindo agora, mas não tínhamos o 8 porque o 8 ficou com as sombras. As sombras utilizou o 8º. Qual que é o 8º? Vou te explicar para você por que a religião odeia tanto esse tipo de alma. Porque elas foram utilizadas para cair a sua consciência e você poder ser destruído mais facilmente, já que você não iria para o céu nessa cor. Nessa cor você não tem céu.
nessa cor, você não tem eternidade lá em cima com eles, porque eles não querem isso aí lá. Isso foi gerado aqui por uma esquizopatia. Como que eles geraram isso? Pegou uma alma feminina, a alma não tem sexo, tá, gente? A alma não tem sexo. A alma é uma energia. Essa energia, ela foi reconhecida, ela se reconheceu, ela foi reconhecida e se reconheceu como uma energia feminina. Uma alma feminina. E outras foram reconhecidas como almas, energias masculinas. Ou seja, ela pensa como uma mulher e ele pensa como um homem adâmico. Mas eles são almas, eles não são como nós, né? Eles não têm o que nós temos para definir o que é homem e o que é mulher. Um tem uma coisa, outro tem outra que define eles, tanto nas células quanto, né, no exterior. Então, só que essas almas classificadas como masculinas deveriam entrar no corpo masculino, receber um carro masculino, e não receberam. Receberam um feminino. E essas almas já reconhecidas femininas, já com selo feminino, porque as almas da família de Enki são seladas. Então, ele pegou essas almas com selo de qualidade feminino e colocou dentro de corpos masculinos. Para quê? Para gerar uma terceira alma. Para gerar um terceiro ser criacional. Um andrógeno. Um que teria dois sexos, por exemplo. Porque no universo tem. Se eles, por exemplo, os Megumaki não precisam de parceiros ou parceiras, não precisam, eles são andrógenos, eles podem ter seus próprios filhotes, entendeu? Eles mesmos se né? E pra você ver, que doideira, eles mesmos se fecundam, eles não precisam de outros. E aí, essa mentalidade, eles também quiseram passar aqui, mas como? Energia. Então pega uma alma feminina e põe num corpo contrário, porque aí você vai gerar aquilo nele, na alma dele. O etérico dele vai ficar com uma consciência trocada. Ele já não vai saber o que ele é. O etérico, a consciência racional, que é o orbe de luz, ele sabe o que ele é, mas ele veio num corpo diferente. Aí o que ele vai gerar dentro do etérico dessa pessoa? Uma descognição daquilo que ela era, fazendo ela se perder no que ela foi. Então, o que ela se torna? Sabe lá o que? Ela se torna gay, se torna lésbica. Entende? Por quê? Por causa da troca da alma que está dentro dela, ou seja, da consciência que veio ter uma experiência material. Então, era para ter uma experiência cognitiva que lhe trouxessem respostas espirituais ou astrais que ele só encontraria aqui. Mas aí ele chega aqui, ele é manipulado, enganado e sacaneado. E aí? Como é que você pensa que eles vão ficar? Eles ficaram extremamente revoltados, e com eles estão o fim. É justamente com essas almas que estão o fim. Elas são brutas no conhecimento, cara. Brutas no conhecimento mesmo, assim. É um negócio assustador, é horrendo. Sabe, é horrendo. Elas, quando decidem para valer. E é por isso que esconderam elas e não permitiram que elas viessem muito aqui, porque elas estão ligadas a seres euclídeos. Quem sabe os poderes governamentais sabe o que eu estou falando. Nós temos umas classes de seres alienígenas dentro dessa terra conosco que eles escondem de vocês. Seres esses que eles classificaram eles. Os governos têm as classificações deles. Os que são verde, porque é por cores. É por cores. Eu não sei se vocês sabem, lá do outro lado não tem números, lá são cores. Então, vermelho. Então você já pode associar, quando fala a cor vermelha, eles já sabem disso. Quando fala 2, ele já sabe que é laranja. Quando fala 3, ele já sabe que está falando do amarelo. Quando fala 4, eles já sabem lá que está falando do verde.
Tá? Quando fala número 5, ou 5 andares, ou 5 níveis, o nível etérico, o 5 elementar, o quinto elementar, eles sabem que estão ligados ao azul turquesa. Quando eles dizem 6, 666, quando eles falam número 6, sabe, a besta, ele fala 6, ele já sabe que é azul anil, ou azul índico. A besta vem do azul índico. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Vamos acordar ela. Tá? Então presta atenção no que eu estou falando, para vocês entenderem. Ela vai acordar e ela vai vir nos ajudar, e vocês vão pagar caro pelo que fizeram conosco. Gaia já decidiu, está decidido já. Isso não é uma coisa que vai ser, vão julgar, vamos ver o que vai dar, não. Já foi decidido, você vai sofrer as consequências. Você está tentando fugir dela. Você está tentando entender ela para ver o que você consegue fazer para se salvar ou salvar a si mesmo. Só que você não se salva porque você tem um salvador, então você está esperando alguém vir te resgatar. E se ele não vier? E se não tiver resgate? Vai acontecer o que com você? O seu etérico vai ser retirado de dentro do seu corpo. O seu orbe, que é a sua consciência que está manipulando você, vai ser levada em cativeiro. Vão pegar esse orbezinho, vão capturar ele, vão pegar ele, vão levar ele para botar ele em um tratamento mental para esquizopatas, para esquizopatia. Tá certo? Então, tudo que ele queria aqui, e ele quer, é destruir através do caos. Tá certo? Então, o 6 é azul anil, filho. 666 é azul anil. Ou seja, a água, o mar, a sereia. Na água e na terra, os filhos da sereia. Ou seja, os filhos de Iemanjá. Na água, na terra e no ar. Iemanjá. Olha, quem fala alemão sabe o que eu estou falando. Iemanjá. Tá certo? Então preste atenção. Depois do azul índico, vem o lilás. O lilás, cara, com eles estão as euclídeos. Vocês sabem o que eu quero dizer? Então deixa eu explicar para vocês rapidamente, para vocês entenderem do que eu estou falando. Existem seres aqui dentro da matéria com a gente, que se relaciona com a gente, na grande maioria das vezes sem você poder vê-los, porque eles estão em uma dimensão paralela, rente à nossa, porém não podem entrar no jogo sem a frequência certa. Tá certo? Precisa da frequência certa para poder passarem a jogar. Então, se você desce a frequência, você traz os do inferno. Se você sobe as frequências, você traz seriam os do céu, mas não tem nada de céu, cara. Depois que eu fiquei sabendo o que a Maria e o filhinho de Mer, tracinho dela, fez conosco e faz, e ele está atrapalhando a nossa ascensão, por que ele está atrapalhando? Porque o Gessara já era para ter soltado. A criptomoeda da família, que é de Lilith, já devia ter sido entregue para nós, da família, os filhos da serpente. Já devia ter entregue a criptomoeda de Lilith para nós. Por que não entregaram? Por que ainda não entregaram? Sabe por quê? Preste atenção, porque os espíritos que estão aqui hoje ainda não são os espíritos que resolvem a coisa. São eguns e quiumbas. Não são originais, não são verdadeiros. Nós não temos demônios verdadeiros aqui, gente. Nós não temos, não. O que nós temos hoje aqui é fake news. São um bando de encostozinho tentando se passar como ligação dele, como se fosse ele, por ausência deles. Você entender? Esses não são originais. Os verdadeiros originais, você está louco, amigo. Você está louco. Se ele estivesse aqui, nós já estávamos em outro estado há muito tempo. Muito tempo. Estou te falando, há muito tempo. Mas, infelizmente, eles não estão. Então, por eles não estarem, o que acontece? Nós passamos a ficar aqui na mão de alguns salafrários que se acham e se sentem criando
coisinhas para nós. Quem cria essas coisinhas? Quem são esses salafrários tracinho bundos? Quem são eles? São a CIA, o FBI, essas grandes organizações que dizem que são de segurança máxima. Não, esses é o que fazem o controle e a manutenção de quem fica e de quem sai. Se algum deles começar a dar problema e souber demais e atrapalhar na missão, ele simplesmente abre portais, como eu vi um portal sendo aberto, ali era perto de um posto de gasolina, abriu um portal, saiu 5 pessoas, 5 trabalhadores deles para vir fazer um serviço aqui. Para que eles vêm fazer isso? Eles vêm eliminar pessoas, porque eles não são humanos. Eles vêm de lugares diferentes para fazer um servicinho que precisa para manutenção deles lá, porque nós estamos dando problema. Deu para você entender? Nós começamos a dar problema, eles abrem portais, atravessam de lá para cá, fazem o serviço, abrem o portal e voltam. E aí, por isso é que você sabe que muitas pessoas que começaram a ter consciência das coisas foram eliminados para não ter. E outros pegaram a consciência deles e deram andamento como se fossem deles. Mas eles não querem te dar isso. Eles só queriam saber o que nós iríamos receber para destruir. O Gessara já era para ter sido dado, mas ninguém tem coragem de dizer por que não deu. Eu digo para você. Porque o Saint-Germain, aquele alienígena que vocês ficam cultuando aí como se fosse lindinho, maravilhoso, coisa fofa, que ele é da energia lilás, né? Da chama lilás, da chama lila, a chama curadora, aquela coisa linda, maravilhosa. Aquele ridículo ali, ele não é bonzinho não, chegados. Ele não é bonzinho não. A mãe dele é uma PU-TA. É uma VA-G BUDA. BUNDA. Vaga tracinho a bunda. Entendeu? Ela passeia com essas relações para lá e para cá, para gerar para ela e para o filhinho dela um governo eterno, mundial, universal. Ou seja, controlaria o universo de tudo aquilo que ela queria que fosse através do filho dela sentado no 7º andar, ou na 7ª vibração, que é Lilás, aonde deveria estar os filhos da serpente, no seu estado mais elevado e mais alto, para liberar a 8ª cor, tirar ela debaixo das sombras, tirar ela do pano preto e mostrar ela para todo mundo. Qual é a cor, gente? Qual é a 8ª cor? Qual é a 8ª nota? A 8ª cor, cara, ela é rosa. Ela é dos gays, lésbicas e afins. Tá certo? Pois é, porque isso é uma questão alienígena de criação. Isso não foi eu que criei, foi eles que criaram. E o que está criado aqui conosco, o que foi gerado conosco, nós não pedimos para gerar isso com a gente. Nós pedimos. Você pediu para passar pelo que passou? Eu não lembro de ter pedido isso, que eu estou passando. Mas estou sendo obrigado a passar por uma coisa que eu não tenho mais por que passar, porque alguns seres que deveriam ser demônios, não é anjo não, você olha, desculpa aí, mas anjo não vem aqui não, anjo não vem aqui não, mal se ele aparecer vai ser para sugar você para cima, para tentar te salvar, para tentar livrar o sentimentozinho dele do que você vai passar. Então ele vem para tentar te livrar da consciência sentimental de te consertar. No fundo, ele só quer atrapalhar para ele poder continuar na destruição do universo. Ele é mais um desses seres vampirescos que estão espalhados, ou que são espalhados, ou foram espalhados em todas as partes do universo. Hoje eles estão em todo o universo através da gente como frequência, você acredita? Ele frequenciou a gente em 7 frequências, ele entrou nas 7,
A começar da primeira de Lilith, assumiu a consciência de Lilith. Depois, a de Samael é a quarta. Samael não é a vermelha, Samael é verde. Samael é o diabo. Eu sou o filho do diabo. Eu aprendo com o diabo. Você entendeu? Eu sou filho de Samael. Então, o que acontece? Ele, a primeira que ele assumiu o controle foi vermelha. Depois, ele utilizou ela como laranja, levou ela para o amarelo para controlar o sol, a consciência solar, as vibrações da definição da Terra, tá? Porque o sol esquenta, ele só esquenta por causa do ar que nós temos aqui. Então, ele usou o ar para trazer a luz, o calor, o alimento. Depois, ele subiu para a quarta, que aí ele foi atingir Samael. Tirou Samael daqui, o afastou para bem longe da Via Láctea. Bem longe da Via Láctea. Foi proibido de entrar nela. E tinha 7 correntes para ele vencer com a nossa raça, se ele quisesse um dia voltar. Porque a partir de então, eles iriam controlar a partir daqui o universo inteiro sem o atrapalhar dele, que é o plexo do coração, é o timo, é o verde. O verde está no coração, então o coração do adâmico tem 5 ligações que poderiam estar mudando toda a sua história. Mas o que eles estão fazendo? Estão sem controle, os seus sentimentos estão totalmente sem controle, sem domínio próprio. Então, olha só, eu sei muito bem o que é isso, porque eu tive que contar até 20 para poder gravar isso aqui para vocês. E eu te entendo perfeitamente. Eu entendo a sua ira, a sua raiva. Então, assim, ele assumiu o coração do adâmico para depois semear acima dele, porque aí ele ia atingir a mãe, que a mãe está ligada ao quinto, juntamente com o nosso Criador, porque são casal. Então, ele assumiu o quinto com a mãe, que é a fala, através do falar. Ele assumiu a mãe e depois assumiu Enlil, através do Yahvé, controlando assim todas as outras religiões para baixo, entregando elas à mais lunática de todas, que seria a Maria, e o seu filhinho Tamuz. O mais louco, os mais retardados mentais são os dois. É eles que sustentam toda essa desgraça todinha que nós temos aqui na Terra. E é por causa dele, de Saint Germain, que nós hoje não recebemos o Gessara. É ele que está impedindo com que a gente receba, fazendo com que a gente não mereça. Sabe para quem que eles queriam dar? Antes da família da serpente, os filhos de Enki, as almas de Libra, as almas juízas. Por que eles não querem dar para a gente? Porque a gente ia julgar para quem que ia receber, quem que ia ter e quem que não ia ter. Lógico. Você acha que todo mundo ia receber? Lógico que não. Não pense que todo mundo vai receber, porque não vai não. Agora, o que acontece se a gente não recebesse? Eles iriam entregar para os mais religiosos fanáticos, que nós temos aqui, porque isso é esquizopatia alienígena, que a mãe criou nas costas do tamuzinho dela, né? Que vocês conheceriam também hoje na atualidade como Jesus. Então Jesus iria coordenar e controlar a consciência adâmica através da sua religião, trazendo no final a incapacitação de receber tudo aquilo que eles tinham para dar. Então nós não estaríamos prontos para ser eternizado, para eternizar. Então nós não poderíamos receber essa sustentação alienígena da nossa condição, do qual poderíamos ter e fazer o que quiséssemos. Entendeu? Para eles não. Para eles tem que ter controle, porque senão eles iriam fazer cada coisa absurda que vocês não fazem ideia. São lunáticos. São lunáticos. São ligados à lua, são lunáticos. São doentes mentais. Tá? Eles se acham... Esses sim são galinhas que se acham dragões. São um bando de galinhas que se acham dragões. Só isso. Tá certo? Então, olha só. Quando eu entendi isso, eu desejo de todo o meu coração, com toda a minha força, que exista um demônio de verdade. 6 demônios, 6 de Enlil,
6 demônios de Azul-Anil, de Enlil. Demônios esses que acabariam com essa gracinha brincando, sabe? Brincando. Quais são? Lúcifer. Lúcifer não existe. Eu também acho que não existe, porque se existisse essa Mer-Tracindá, não estaria desse jeito. Esse planetinha aqui não estaria desse jeito. Então eu acho que ele não existe mesmo, não. Eu concordo com você, e é isso que me entristece, porque eu gostaria muito que ele existisse. Gostaria de todo o meu coração que ele fosse real. Lúcifer, Satã, porque me disseram que Satã seria Anu. Anu, pai de Enki, pai de Enlil, pai de Ninuzag, o pai, que ensinaram até a fazer oração para ele, coitado. O pai, eu acho que ele também não existe, Satã não existe. Satã também não existe, porque esses aqui eu chamo eles para estarem comigo. Mas quando eu chamo, o que acontece? Eles não estão aqui, não fazem nada por mim, continuam numa mesma Mer-Tracindá, a mesma. Não mudou nada para mim, nada. Depois de todo esse conhecimento, não mudou nada, a mesma coisa continuou, eu fiquei sabendo, mas só traz peso para mim de consciência, de julgar, porque eu julgo, eu não dou mole não, eu julgo tudo, mas o julgamento meu parece que não está valendo de nada. Então eu chego à conclusão que quem não existe é eles, para botarem um juízo nessa coisa, um fim nessa essa palhaçada, essa esquizopatia toda. Então eu chamo também Ashmedai. Olha aí, vou te falar os 6 que eu chamo Ashmedai. Conversei com a consciência dele, ele tem olhos amarelos, ele é asmo, ou ele é chamado de Asmodeus no português, Asmodeus, ele é asmo, ele não tem fermento, mas eu conversei com uma consciência. Eu queria que ele fosse real aqui, que ele assumisse realmente o seu poder de definição dos sentimentos adâmicos, que não são adâmicos, que estão só aqui para atrapalhar, porque são ligados a Maria e o tamuzinho dela lá, que é o São Germão, essa coisinha ridícula dela lá. Para botar o fim neles aqui na Terra. Como asmo que ele é, ou seja, sem fermento. Não fica se inchando, se inflando para parecer uma coisa que não é, não, sabe? Ele não é uma criancinha mimada, que acha que é alguma coisa, não. Deu para você entender? Foi com a consciência dele que eu conversei. Depois, eu chamo também Baal-Zebul. Você sabe quem é Baal-Zebul? Segundo o que me disseram, ele seria um insetoide, um louva-a-Deus gigante. Baal-Zebul. Mas cadê? Cadê? Você acha que tem mesmo? Você acha que isso mesmo existe? Porque, sinceramente, se existisse, eu fazia questão de estar com eles. De verdade, para a gente botar um fim nessas coisas todas. De verdade, vocês não iam mais ficar cantando de galo, nem ficar com essa gracinha como vocês ficam aí, não. Não tinha mais choro, nem churumelas mais, não. É ponto final para todo mundo. Chamo também os Bermont. Os Bermont são os eternos. São aqueles que ganharam corpos eternos para poder estarem consciências, né? Consciências, orbes, consciências que receberam corpos eternos, que são chamados da família de Bermont, porque tem um DNA eterno de seres eternos que concederam o seu DNA para fazerem corpos com eles. Tipo Sananda. Sananda concedeu o DNA dele para construir corpos eternos que não morreriam mais. Filhos de Sananda, por exemplo. Você entendeu? Os Bermont. E acima deles seria os Beliais. Belial como quem seria o Belial? O Belial. Marduk. Marduk, o filho primogênito de Enki, o nosso Criador que nos criou, colocou esse corpo aqui para a gente acessar a consciência dele. E aí nós geramos aqui dentro um sentimento etérico que bombeia no universo dele, ligado, uma energia, uma frequência, uma ligação frequencial que traz uma cor ao local. E a nossa cor, ela é lilás. Ela é lilás. Ela é sétimo. Ela é do sétimo. Você entendeu? Ela é do sétimo. Mas ela vem da onde? Preste bem atenção. Aí é que é interessante. Nós somos dos sétimos hoje. Estamos vestindo preto aqui, porque ficamos perdidos. Nos perdemos aqui, então vestimos preto.
Mas nós começamos, sabe aonde? Eu tenho prazer, o meu maior prazer é descobrir que eu sou filho de Lilith. Eu sou filho de Samael. Eu sou filho do vermelho. O mais vermelho que você já puder pensar, eu sou, cara. Com o maior prazer, assim. E eu gostaria que os seres vermelhos fossem reais. Vou te falar, eles têm cores. Eles têm cores, os seres têm cores. Sabe qual que é a primeira cor? Vou te falar a primeira cor. A primeira cor dos seres, que eles são catalogados pelos governos. Os governos catalogam eles porque foram descobrindo a existência deles e foram controlando, porque eles gostam de controlar tudo, né? Eles acham que são super poderosos. E aí eles começaram a catalogar para controlar, para governar sob o controle deles. Então, ou seja, esses seres alienígenas passaram a ser uma arma na mão desses doidinhos aí, sabe? Só que existe por classes. A primeira classe que eles classificaram é verde, cara. A verde, a primeira deles, dos seres deles é verde, só que é verde aqui, ó, do timo, do coração. Esses aí, eles catalogaram como safe. Sabe o que é safe? Seguro. Não faz nada. Não faz nada, não faz nada. Eles só preocupam com o amorzinho. Eles não fazem nada. É amorzinho puro. Eles são tranquilos, isso aí já é controlado, esse é seguro. Já sabe como detê-los. Já sabe como eliminá-los. Armadilhas para eles servem assim, ó. Facinho, 100% eles acreditaram que estavam controlados. Por quê? Porque tem armadilhas sentimentais preparadas para eles, porque eles sempre caem na mesma. São juízes estúpidos, ignorantes, porque acreditaram na ilusão. Sabe quando você acredita na ilusão? E aí você pensa que é uma coisa que não é não? E aí você fica sempre imaginando que vai acontecer aquilo. Tenha fé, acredite, confia. Sabe, vai dar certo, daqui um ano, olha, mas vamos esperar mais daqui uma década. Não, depois você volta, você nasce de novo, aí quando você voltar já vai estar melhor, e você vai estar... Eles começam sempre a enrolar os mais retardados do coração, chamados, sabe como é que nós chamamos eles? De docinhos. Os docinhos. Esses docinhos, para eles, é controlável. Fácil, principalmente porque morrem fácil aqui nesse mundo de cão. Nesse mundo de cão, quando eles vêm aqui, olha, rapidinho já são eliminados, não vai muito longe não. Depois eles catalogaram outros, o segundo nível, esse é o primeiro nível, é o facinho. O primeiro nível é o facinho, é os verdinhos. Os verdinhos são, ou seja, os da serpente. Sabe por que os da serpente gostam de... Tá? De pipiu. Tá? Sabe? Quem sabe quem